Olá pessoal, professor Tiago do canal Mesquita Educação, aula 8, colocação pronominal. Vejamos, a sintaxe da colocação trata da disposição das palavras nas frases. A ordem das palavras, turma, não é aleatória, há um processo de combinação. Como funciona o uso, professor, desses pronomes oblíquos átonos? Vejamos. Nós temos aqui o me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes e o se, tá? Vejamos. O me, primeira pessoa do singular. Te, segunda pessoa do singular. O se, o a e o lhe, terceira pessoa do singular. Nos, vos, que é o vos, segunda pessoa. O nos, primeira pessoa, o os, o as, o lhes e o se, terceira pessoa do plural. Esses pronomes, turma, destacados aqui que eu coloquei para vocês, eles acompanham o verbo, podendo ser colocados antes, que será chamado de próclise, intercalados, que será chamado de mesóclise, ou após o verbo, que será chamado de ênclise. Próclise, turma, esse nome é bem diferente, mas é bastante cobrado em prova. É o nome dado à colocação do pronome antes do verbo. Exemplos. A noite de ontem lhe fora agradável. Olha ele aqui, ó. O lhe, a terceira pessoa do singular, antecedendo o verbo. Isso me deixa perturbado. Antecedendo o verbo da estrutura oracional, nós temos aqui o me, primeira pessoa do singular. Talvez o veja ainda hoje. Antes do verbo aqui, ó, o verbo ver, nós temos o exercendo esse papel de pronome. Portanto, aqui uma próclise. Esse o que substitui, olha lá, ó, talvez o veja, ele, substitui o pronome ele. Quanto me doeu essa distância? Antecedendo o verbo aqui, ó, nós temos o me, a primeira pessoa do singular. Outros exemplos, turma, que eu coloquei aqui para vocês. Vejamos. Aquilo me entristeceu, antecedendo o verbo. Isso o deixa feliz, antecedendo o verbo. Ó, destaque em vermelho aqui para vocês. Todos te querem bem, antecedendo o verbo. Algo me dizia que isso não daria certo, antecedendo o verbo. Foi aquele homem quem me ensinou o caminho. Ó, o me aqui, ó. Primeira pessoa, aqui embaixo também, ó, o me, a primeira pessoa do singular, nessa outra aqui também. Algo me dizia que isso não daria certo. A primeira pessoa do singular e quanto me cobrará pelo conserto do sapato, antecedendo o verbo, casos de próclise. Casos de mesóclise, turma, tá? Quando aparece aí esse pronome intercalado ao verbo. Muito cuidado, as provas da VUNESP adoram colocar a mesóclise, então não se esqueçam, tá? Mesóclise quando o pronome fica intercalado ao verbo. Exemplos. Após a recuperação, avaliar-se-á o crescimento do aluno. Ó o C aqui, ó. Aparecendo aqui ao meio, tá? Avaliar-se-á o crescimento do aluno. O crescimento dele, ele, tá? O C aqui, terceira pessoa do singular. Esperá-lo-ei amanhã em minha casa. Ó o lo aqui, ó. Tá? Ó, aparecendo intercalado ao verbo. Encontrar-te-ia mais tarde se não tivesse compromisso. O T aqui intercalado ao verbo. Justificativas quanto ao uso da mesóclise, turma. Fato do verbo estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, anotem aí no seu caderno, grifem essa parte aqui que é super importante, viu, gente? Ó, futuro do presente ou no futuro do pretérito. Vejamos. Após a prova de recuperação, não se avaliará mais. Aqui, ó, antecedendo o verbo, nós temos a mesóclise, tá? Esse verbo aqui, ele está em qual tempo, verbal? No futuro do
presente. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Futuro do presente. B. Não o esperarei em minha casa e somente te encontraria se não tivesse compromisso. Antecedendo aqui o verbo, nós temos o pronome, o e o te. Esperarei e encontraria. Futuro do pretérito. Futuro do passado do pretérito. Certo, turma? Coloquei uma observação aqui para vocês, ó. Não há palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Por isso que a justificativa aí é o uso do verbo estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo. A ênclise, pessoal, vamos lá. É o nome dado à colocação do pronome após o verbo, tá? A. Empreste-me um lápis. Vejamos. Aqui eu tenho o verbo pós-posto, né? Ao verbo nós temos o me, a primeira pessoa do singular. B. Dê-lhe uns bons conselhos. Verbo e, respectivamente, pronome. C. Não era meu objetivo magoar-te. Aqui, ó. Pronome, antecedendo eu tenho verbo. Justificativa quanto ao uso da ênclise, tá? A ênclise, turma, é a posição normal do pronome, pois obedece à sequência verbo e, respectivamente, o complemento. Em frases iniciadas com o verbo, exceto o futuro do presente, cuidado, e o futuro do pretérito, exemplos. Faça-me o favor de puxar a cadeira, vai aparecer pós-posto ao verbo, tá? Viram-nos aqui, pós-posto ao verbo. Tratando-se de festa, era só falar com ela, pós-posto ao verbo. Depois da pausa, A. Quando voltava do trabalho, parecia-me bem cansado. Ó, pós-posto ao verbo, eu tenho o pronome. Ele parou, deu-lhe um beijo e continuou a caminhar. O lhe aqui, turma. E antes do pronome, o verbo. Com infinitivo pessoal, sempre a ênclise após o verbo. Convém contar-lhe tudo. Ó, verbo no infinitivo pessoal e o pronome o acompanhando aqui. Espero devolver-lhe o favor. O pronome acompanhando o verbo no infinitivo pessoal. Certo, turma? Obrigado pela sua participação. Continuem aí assistindo as aulas. Curtam nossa página. Curtam aí o nosso canal, o nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, os seus comentários, tá bom? E participe do nosso grupo aí do WhatsApp. O número está aí na tela, 11 96373 9786, para nós marcarmos aí encontros online, sanarmos as dúvidas, discutirmos aí ao vivo através do Google Meet. Certo, galera? Força, foco e disciplina.